não sei se vocês sabem, saiu artigo novo no Science of Sharp. Então, o vídeo de hoje vai ser bom, conteúdo de alta qualidade lá com estudos de microscopia eletrônica. Onde a gente estava nessa questão de diamante interagindo com o carboneto. O carboneto de vanádio, a gente já sabia que o diamante rompia, mas ficou um buraco, né, no conhecimento em como outros carbonetos interagem com o diamante. Então tem vários, carboneto de nióbio, tungstênio, molibdênio, cromo, e não tinha nenhum dado sobre como que eles iriam interagir, rompe. Então, não importa se é de vanádio, qualquer carboneto, se você estiver afiando com pedra de diamante, corre esse risco de rompimento de carbonetos. E o segundo buraco importante no conhecimento é o que isso representa para a gente na prática. Isso vai influenciar em alguma coisa? Vai reduzir a durabilidade? A gente imaginava que sim, mas não tinha essa estudo da prática e agora está confirmado. Realmente isso reduz a durabilidade do fio. Então, esse estudo recente, ele foi excelente para a gente, porque, ele diz que isso importa para a prática, e dois, não é mais só os ácidos ricos em carbonetos que a gente não tem por aqui. Qualquer aço rico em carboneto está valendo. Então, isso serve para ZDP-19? Serve para D2? Serve para D2. Né? E provavelmente a abrangência desse estudo é maior do que a gente imagina só de ler ele. Não sei se vocês lembram, eu tive problema de afiar essa Tramontina Master na pedra diamantada. 1.4116 não é dos ácidos mais ricos em carbonetos, mas se você ver o tamanho dos carbonetos, comparando aqui o 1.4116 com o tamanho dos carbonetos de um K390, que foi alvo do estudo, eles são aproximadamente o mesmo tamanho. Sendo que no 1.4116 a gente tem alguns aglomerados de carboneto, como a gente está vendo nessa outra imagem, que acabam sendo até bem maiores do que o que a gente vê na metalurgia em pó. Então, essa faca daqui não raspa cabelo em baixa pressão na pedra diamantada e raspa em outras pedras. Então, se eu afiar essa faca em pedras de óxido de alumínio, ela raspa cabelo e corta papel toalha de boa. Então, não é um problema de tratamento térmico. E se eu afiar uma faca limpa em carbonetos, como um 1070, que praticamente não tem carbonetos, como você tem bom resultado nessa pedra. Então, ela funciona bem se for limpinho. Na época eu cheguei a questionar que isso poderia ser devido à fratura de carbonetos, mas a gente não tinha nenhum artigo falando sobre isso, de fratura de carboneto de cromo. Então, a teoria não estava sólida para a minha hipótese. E agora confirmou, né? Agora tá tudo batendo. Então, para mim, pedra de diamante, muito legal para fazer um desbaste agressivo, mas para finalizar a grande maioria dos ácidos, furada. Então, chega de conversa, vamos para as imagens. Nessa imagem, resultado de afiação com placa diamantada até a 1500. E a gente percebe aqui que o problema nem sempre é o contato direto de um diamante duro com o carbeto. Mesmo na região central, que não tem nenhum contato, acontece fratura. E a explicação disso daqui é a seguinte: durante uma afiação normal, existe uma deformação elástica do ápex. E a matriz do aço aguenta essa deformação elástica, mas o carbeto não consegue acompanhar. Então, quando passa do ponto, o carbeto acaba fraturando, e aí a gente vê essas fraturas que são perpendiculares ao plano de afiação, sem nenhum contato com o abrasivo.
Nesses aços ricos em carbonetos, pode acontecer isso que a gente está vendo aqui. O diamante fazendo fratura de clusters de carbonetos e a irregularidade do fio causada por causa disso. E aqui bate com aquilo que eu percebi, né, na minha afiação. Esse tipo de fratura aqui pode reduzir a capacidade máxima de afiação e, e essa crista aí deve estar um pouco acima de 1 micron, né? Batendo com o que eu percebi. Nem sempre o diamante vai causar fratura no fio, então em alguns casos ele consegue uma afiação muito boa, porém fragilizado e com baixa durabilidade, como tem nessa imagem aqui. Shera cerâmica, por causar um nível de pressão muito grande no fio, não surpreende a gente que cause fratura por deformação elástica na matriz. Além desse mecanismo, tem outros. Ela faz esse desbaste adesivo que vocês estão vendo. Ela deforma a superfície dos carbonetos. E os carbonetos são menos abradidos do que a matriz. Então eles são empurrados para dentro da matriz, aumentando a taxa de fadiga mecânica que essa fiação causa. E deformando ainda mais os que estão abaixo da superfície. E aí a gente vê essas fraturas aí. Aqui a gente tem um fio feito em haste cerâmica. A crista muito bem feita, com um ápex abaixo de 0,1 micro, sem nenhuma rebarba folheada, então passa aqui em qualquer teste de afiação fácil. Porém, com a base do fio cheia de fratura em carboneto, então é um fio bem fragilizado e que vai ter uma durabilidade baixa. Cuidado para não confundir uma pedra cerâmica de óxido de alumínio com uma pedra de óxido de alumínio cerâmica. O nome é muito parecido, mas essa pedra daqui, a Smith e a Spyderco, aquela da Spyderco Medium, Ultra Fine, elas são feitas de um bloco sólido de óxido de alumínio cerâmico. Então, ela não tem a estrutura normal das pedras que a gente está acostumado a trabalhar, que seria essa daqui. Essa daqui é uma Shepton, então ela tem uma matriz e ela tem grãos de óxido de alumínio cerâmico distribuídos nessa matriz. Então, a estrutura da pedra é completamente diferente e o mecanismo de abrasão também é diferente. Essa daqui é um desbaste abrasivo, enquanto esse daqui é um desbaste adesivo. Não tem estudo em relação à pedra, então eu não sei como que vai se comportar aços ricos em carboneto nesse tipo de pedra. Como o formato é mais amplo, mais largo, a fadiga mecânica, a deformação no ápice vai ser bem menor nesse caso. Então é possível que o resultado vai ser diferente, mas ainda falta estudo para comentar sobre essa pedra daqui. Enquanto essa daqui a gente já tem resultado e tem essas imagens aí de desbaste limpo com fio muito bem estruturado. Afiador automático, a gente já sabia que era muito ruim, mas só para ter uma ideia de quão ruim, algumas imagens. Primeira imagem aqui, o fio fraturado. A segunda imagem, o fio todo fraturado, ainda estruturado, mas cheio de microfraturas, todo fragilizado. E cortando uma secção, a gente vê também que o grau da profundidade que tem carboneto fraturado. E chega a ser bem impressionante isso, né? Porque quando você afia com uma placa diamantada, você tem carbonetos fraturados a uma baixa profundidade, né? Num automático, não. Isso daqui tá 17 microns de profundidade. Muito mais profundo do que na placa diamantada.
conseguir um bom resultado na afiação de aços saturados em carboneto com diamante não é uma coisa muito fácil, mas tem como. Então, aqui, resultado de uma afiação de uma pedra 4K de resina. Você vê que aqui ele fez uma etapa de microfio e não se preocupou tanto em remover rebarba e fazer muitas passadas alternadas para minimizar a fadiga mecânica e fratura nos carbonetos. E, para deixar limpinho, ele finalizou num strop de couro com pasta diamantada 0,25 micron. E por ser bem menorzinho, acaba causando uma deformação menor no aço, na matriz do aço e nos carbonetos. Então, tem como, mas com macetes e com cuidado. Sendo que, lembrando, né, isso daqui, strop de couro com pasta diamantada, se insistir aqui, isso aqui vira um foil edge. Então, você perde a durabilidade. Então, não é das coisas mais simples, tem como conseguir, mas não é das coisas mais simples conseguir um fio bem feito nessa situação aqui. Uma forma mais fácil de conseguir um bom resultado é, se você estiver lidando com aços ricos em carbonetos, finalizar numa pedra de óxido de alumínio, porque ela vai abradir o carbeto sem fraturar. Como o problema de fratura de carboneto nem sempre a gente detecta após finalizar a fiação, e o problema pode ser só na durabilidade, eu acho mais seguro finalizar em óxido de alumínio. Então, a minha opção para aços ricos em carbonetos seria essa. Uma outra forma de lidar com carbonetos sem fraturar são as pedras naturais. O resultado pode ser um pouco diferente. Por exemplo, nesse caso com carboneto de vanádio, fica uma afiação com carbonetos expostos, que tem uma performance um pouco diferente do que se tivesse tudo liso, mas está bem estruturado, não tem nenhuma fratura. No caso de carbeto de cromo, aí não sei como ficaria o resultado disso daqui, infelizmente também não tem estudo, mas pouco provável que vai causar a fratura, já que a pedra é mais macia do que a de óxido de alumínio, e o óxido de alumínio já não causa, então não é essa aqui que deve causar. E por hoje é só. Falou!